Seja bem-vindo a mais um estudo do nosso Evangelho Redivivo. Estamos felizes por mais uma oportunidade nesse aprendizado que a Federação Espírita Brasileira nos proporciona como forma de nós buscarmos aprender e, como consequência desse aprendizado, nos tornarmos trabalhadores, divulgadores da doutrina espírita. Esse é um dos objetivos do Evangelho Redivivo. Mas o principal é justamente a nossa busca pelo entendimento, a clareza doutrinária, a pureza doutrinária. E então, para nós, é uma felicidade muito grande podermos comentar com vocês alguns aspectos desse material extraordinário. Muito importante para nós, estudantes, aprendizes da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos na introdução do Evangelho Redivivo, livro 1, que estamos agora no tema 3, que é também introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora estamos nas ideias de Sócrates, na filosofia socrática, que Allan Kardec faz uma comparação das verdades que a doutrina espírita traz para nós. E então Allan Kardec denomina Sócrates e Platão como precursores das ideias cristãs e da doutrina espírita. Antes nós vamos fazer uma prece, agradecendo a companhia desses mentores, amigos, espíritos, companheiros, que querem, que desejam o nosso aperfeiçoamento moral, o nosso bom preparo para o trabalho. Agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai. Senhor, nós estamos felizes por mais um encontro em Teu nome, em nome da doutrina espírita, em favor do nosso aprendizado. Agradecendo a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que esse material, para que estas instruções pudessem chegar até nós. As equipes de trabalho da nossa Federação Espírita Brasileira, todos os envolvidos do plano físico e do plano espiritual, pedindo, Senhor, que abençoe cada um deles e que nos ajude a aproveitar bem esse conteúdo para que possamos nos tornar bons trabalhadores. Divino amigo, Tua paz, Tua luz a nos envolver, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. E nós então vamos dar sequência aos estudos que está na introdução
estamos nas ideias Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e espírita. Os tópicos que trata neste subtítulo os tópicos de 1 a 6. E nós já vimos os tópicos 1 e 2. Hoje nós iniciaremos o tópico 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios, ainda que por um instante. Mas, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma, ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então. É lícito esperar, com homens igualmente libertos, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa a razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer, e a morte não lhes parece terrível de modo algum. Comenta Kardec. Está aí o princípio das faculdades da alma, obscurecidas em razão dos órgãos corpóreos, e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas não se trata aqui senão de almas de escol, já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. Palavras da equipe do Evangelho Redivivo. Não restam dúvidas de que o corpo físico exerce poderosa influência nas ações do espírito, quando se considera as necessidades orgânicas básicas fundamentais para a sobrevivência: fome, sede, perpetuação da espécie, reprodução, entre outras. A ação hormonal e dos nutrientes que impõem condições ao funcionamento do corpo que, na sua essência ou excesso, refletem diretamente na mente do espírito, alterando o teor das ideias e do comportamento humano. Vemos então que, se por um lado o temor da morte é instintivo,
existente na natureza humana para que esta se perpetue como espécie. Por outro lado, o excessivo apego às necessidades da matéria representa uma prisão para o espírito que evolui pouco nos aspectos intelectuais e morais. Explica Kardec. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o trabalho que deve servir ao seu aprimoramento, deve servir ao seu próprio adiantamento. Vamos analisar um pouco sobre o que nos foi passado. Estamos vendo aí, primeiramente, as palavras de Sócrates, que já naquela época, sendo um espírito missionário, trazendo verdades para aqueles que já tinham um certo preparo espiritual e intelectual para compreender essas verdades, não é? E então ele usa algumas expressões que nós estamos observando aí. Pode ser por causa da tradução, dos costumes da época, né? E então ele diz que quando o corpo está ligado, mergulhado, né, na corrupção, por que essa expressão corrupção? Justamente porque quando nós estamos encarnados, nós estamos identificados muito mais com as coisas da matéria, pelas nossas imperfeições, pelas nossas tendências à animalidade, não é? Então ele diz, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, que é a verdade. Olha que interessante. E então muitos estudiosos, muitos filósofos, alegam que o nosso mundo físico é um mundo de ilusões. E é justamente isso o que Sócrates está nos contando, não é? Porque quando nós estamos aqui, nós não temos uma visão completa da vida. Temos uma percepção pálida daquilo que os nossos sentidos nos permitem alcançar. Apesar de que, quando nós já temos um desenvolvimento intelectual, moral e espiritual já mais avançado, mais esclarecido, nós mentalmente já podemos visualizar o que é a vida além desse corpo físico. Não é isso? E então, Sócrates nos mostra aí que são 1000 vicissitudes que nós estamos sendo influenciados aqui no corpo físico. Os desejos, apetites e temores, né? Tudo isso aí faz parte das nossas experiências. Então, a forma dele se expressar é justamente pela influência que a matéria exerce sobre nós. Mas o objetivo nosso é justamente esse: vencer essas influências, superar todos esses obstáculos
para o nosso aperfeiçoamento, não é? E então ele diz que é impossível sermos sábios, ainda que por um instante. Olha que interessante. Então é justamente para nós entendermos que a matéria, ela coloca esse obstáculo. Mas nós exercitando as nossas potencialidades, a nossa capacidade, nós vamos evoluindo, vamos crescendo espiritualmente de tal forma que quando nós retornarmos à pátria espiritual, essa sabedoria vai chegar até nós. Ou nós chegaremos até a essa sabedoria, pela nossa própria vontade, pelo nosso esforço, pelo mérito que nós adquirimos nessa busca. Não é isso? E então é muito interessante, porque Allan Kardec está reforçando as ideias da sobrevivência da alma, né? E as faculdades que estão obscurecidas quando nós estamos mergulhados no corpo, encarnados, né? Então, não dá para que nós possamos aproveitar toda a expansão das faculdades que o espírito liberto da influência da carne é capaz de realizar. Mas Allan Kardec faz uma observação. Não se trata aqui, nesse aspecto, senão das almas de escol. Olha que interessante. Quer dizer, espíritos já esclarecidos, mais evoluídos, já depuradas. Não é isso? Então, as almas impuras, podemos dizer, a grande maioria dos espíritos, né? Das almas. E podemos também nos incluir, porque nós ainda temos muita dificuldade na influência que a matéria tem sobre nós. Não é isso? E então é interessante essas observações para que nós já comecemos a perceber a nossa necessidade de fazer com que esse obstáculo que nós encontramos na matéria não seja um entrave, é um desafio, é uma necessidade, mas que não seja um entrave à nossa busca pelo crescimento, pelo aprimoramento, pelo aprendizado. Por isso a necessidade de buscarmos sempre estudar, aprender cada vez mais, né? E então estamos vendo aí, a fome, a sede, perpetuação da espécie, que é a reprodução. Muitas coisas nos incitam quando nós estamos aqui encarnados, né? Porque temos que cuidar das necessidades do corpo, que é um instrumento do nosso aprimoramento, do nosso aperfeiçoamento, da nossa evolução. Então nós precisamos de cuidar das necessidades desse corpo, não é isso? E estamos vendo aí que refletem diretamente na mente do espírito, com certeza. O espírito é o condutor, o espírito é que vai direcionar todas as atividades do corpo físico. Inclusive, o espírito influencia diretamente no órgão principal do corpo, que é o cérebro. O cérebro é que determina, né, todos os movimentos do corpo. E então tudo isso aí vem trazer um certo reflexo na mente do espírito, que está ligada a esse órgão, podemos dizer órgão central, que é o cérebro, onde vai influenciar nas ações do espírito na sua liberdade no plano espiritual, né? E então faz-se uma comparação que, se por um lado nós temos que cuidar do corpo para que nós possamos mantê-lo sempre
bem disposto, cada vez mais forte, mais apto a desempenhar as tarefas no campo físico. Por outro lado, o apego excessivo às coisas que nos ligam a esse corpo também é prejudicial. E então nós temos que ter o bom senso de ter um limite na utilização das coisas do corpo, assim como das coisas materiais, as coisas transitórias, para que nós não venhamos a ficar apegados, né? Porque a consequência disso, esse apego às coisas da matéria, é um obstáculo para nós despertarmos no plano espiritual com mais lucidez. Não é isso? Então, as palavras de Allan Kardec. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Isso para nós é fácil de entender, né? Todos nós já trazemos, todos os seres vivos já trazem consigo este instinto de conservação, de preservação da espécie. Não é isso? É necessário, enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Realmente, né? Porque quando nós não temos esse esclarecimento da vida futura, temos que ter uma proteção para que nós não venhamos a deixar o corpo antes da hora, a deixar prematuramente a vida terrena, como diz Allan Kardec aí. E a negligenciar, olha o detalhe importante, olha a perspicácia de Kardec. Negligenciar o trabalho que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Que maravilha de esclarecimento, não é? E então nós temos que ter esse bom senso, sabendo assim que temos as necessidades do corpo, mas não podemos esquecer e dar prioridade às necessidades do espírito imortal. Não é isso? E então, estamos vendo aí, à medida que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Olha que interessante, né? O temor da morte diminui quando nós começamos a conhecer melhor a vida futura, compreendendo melhor a missão que nós temos aqui na Terra. O que nos aguarda, o fim, com mais calma. Nós, então, esperamos com mais tranquilidade o que o futuro nos reserva. E então as tribulações, os desafios, as necessidades aqui no campo físico passam a ser mais fáceis de superar com essa visão da vida futura. Não é isso que nós estamos vendo aí? É? Então, é importante, nessas palavras que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos entender melhor qual é o fundamento das leis que nos regem. Né? Olha aí Allan Kardec dizendo: a certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só cuida da vida atual. O ponto-chave é justamente isso aí. Se nós não temos a certeza da vida futura, nós só preocupamos com a vida presente, a vida material. E nos tornamos egoístas, não é? Mais ofensivos. Mas quando nós, então, começamos a entender que existe consequência para os nossos atos e que nós vamos receber o resultado das nossas ações no plano espiritual, tudo muda de aspecto para nós, né? Depois de nós adquirirmos essa certeza,
Aí nós vamos trabalhar com vistas ao futuro, sem nós negligenciarmos o presente, né? Porque o porvir vai depender da nossa boa ou má direção que nós dermos aqui na vida atual. Não é isso? Vamos ler, porque nós estamos comentando sem ler sequencialmente. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Compreendendo melhor sua missão terrena, aguarda-lhe o fim com mais calma, resignação e serenidade. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só cuida da vida atual. Depois de adquiri-la, trabalha com vistas ao futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que o porvir depende da boa ou má direção que der à vida atual. A certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência e perfeição, dá-lhe paciência para esperar com coragem e suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. E então, por que é que nós temos na doutrina espírita esse consolador? Justamente por essa visão que nós temos aí, que nós estamos vendo aqui nessas palavras de Allan Kardec. Não é? É um ponto em que nós vamos nos apoiar e que traz grande conforto para nós, grande consolo, seja qual for a nossa situação aqui encarnados. Não é isso? Porque nós vamos suportar com serenidade, com confiança, fortalecendo a nossa fé e trabalhando para o nosso aperfeiçoamento. É isso? Para nos prepararmos cada vez mais, sabendo que a vida verdadeira é o plano espiritual. E então está a resposta para aqueles que têm dúvidas sobre a doutrina espírita, se é ou não o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Vamos continuar a leitura. A alma impura, aqui já é uma colocação das ideias de Sócrates. A alma impura, nesse estado, encontra-se oprimida e se vê, de novo, arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz com que a vista humana possa percebê-las. Não são as almas dos bons, mas as dos maus, que se veem forçadas a vagar nesses lugares
onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam o objeto de suas predileções. Gente, nós temos que fazer um pequeno comentário sobre isso aí. Esta colocação está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec traz para fazer essa comparação das ideias espíritas com as ideias socráticas. Não é isso? Mas eu quero chamar a atenção de vocês porque tem muitas pessoas que não fazem conta da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Acham que não tem necessidade. Toda obra, todo livro, especialmente da doutrina espírita, tem um grande significado na introdução, porque é onde prepara-se para a compreensão de todo o material que será apresentado. Nós estamos vendo aqui as ideias de Sócrates. Olha como que tudo que Sócrates está falando aqui tem tudo a ver com o que nós aprendemos na doutrina espírita. E então é só esse detalhe que eu quero chamar a atenção. Muitas pessoas não fazem questão, acham desnecessários, estudar, analisar essas colocações, porque o interesse do conhecimento doutrinário ainda não está totalmente na sua amplitude, no âmago de cada um, não é isso? Então, vamos ver o comentário do codificador, que é Allan Kardec. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí expresso claramente, mas também o estado das almas que ainda se mantêm sob o jugo da matéria. É descrito tal qual o mostra o espírito nas evocações. Mais ainda, é dito que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. O Espiritismo não nos diz outra coisa, acrescentando apenas que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade, isto é, no plano espiritual desencarnado, e que possui conhecimentos adquiridos, traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Olha que interessante Allan Kardec trazendo essa observação. E é para nós um ponto muito importante, porque espíritos desencarnados, como nós vimos na apresentação de Sócrates, que ficam perambulando nos monumentos, junto dos túmulos, eles não têm o esclarecimento. Lá, Sócrates até usa uma expressão de serem maus, quer dizer, maus por ignorância, porque não têm conhecimentos, Essa é a grande maioria.
Mas a partir do momento em que começam a se despertar para a realidade, que encontram a ajuda desses benfeitores da vida maior, eles começam a se esclarecer. Por isso, Allan Kardec está dizendo aqui, né, que quem toma boa resolução, olha aqui, ó, que tomou boas resoluções na erraticidade. Então, por que Allan Kardec está dizendo isso aqui? Que tomou boas resoluções. É justamente porque ele começou a perceber, houve um despertar de consciência desses espíritos no plano espiritual. Procurou ajuda na prece, assim como foi no caso de André Luiz. Todos nós conhecemos a história de André Luiz, que passou aquele período no umbral, não é? Então, depois de um certo tempo no plano espiritual, ele caiu em si, fez uma prece. Logo percebeu as equipes de socorro. E então ele questionou depois por que demoraram tanto, né? Então o instrutor comunica a ele: nós estávamos tentando te resgatar há muito tempo, mas você não nos percebia, né? Olha o que Allan Kardec está trazendo para nós aqui. A alma que tomou boas resoluções na erraticidade possui conhecimentos adquiridos. Então nós aprendemos no plano espiritual também grandes orientações, grandes instruções. Nós evoluímos. Então nós voltamos ao corpo físico para exercitar o conhecimento que nós adquirimos, tanto encarnado como também no plano espiritual, desencarnados. Não é assim? Então Allan Kardec diz aí: assim, cada existência marca para ela, para a alma, né? Para o espírito, um progresso intelectual e moral. Agora vamos ver a equipe do Evangelho Redivivo, dizendo: a encarnação e as sucessivas reencarnações são uma necessidade evolutiva do espírito. É o princípio básico ensinado pelo Espiritismo. No mundo extrafísico, onde o espírito passa a viver após a desencarnação, ele é categorizado como espírito errante, isto é, aquele que ainda precisa reencarnar. Quando o espírito alcança o estágio de espírito puro, ele não é mais obrigado a reencarnar, pois atingiu o estado de perfeição espiritual. Ele só reencarna se quiser, mas não é obrigado. A obrigatoriedade da reencarnação é somente para o espírito errante. Eis como nos ensinam os espíritos orientadores. Agora, esta fala é dos espíritos no Livro dos Espíritos. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas reencarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos.
A reencarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Muito interessante isso aí, né? E então, para nós que já estamos bem conscientes dessa condição do plano espiritual, fica fácil o entendimento. Mas os que estão começando a estudar a doutrina agora, que recebe uma notícia, um ensinamento como esse, às vezes vai exigir um certo raciocínio sem pressa de querer abranger todo o conhecimento de uma só vez. Nós sempre orientamos para que a pessoa possa estudar e assimilar aquilo que está no seu alcance. E com o passar do tempo, com as experiências, com novos estudos, novas perspectivas que a doutrina vai mostrando para nós durante a permanência no movimento espírita, nós vamos adquirindo a capacidade de um entendimento mais amplo. É um movimento que não precisamos ter pressa. A necessidade é de irmos em busca do esclarecimento, das luzes que nós precisamos, de acordo com o momento em que estamos vivenciando. Aí nós vamos então absorver aquele conteúdo que está mais condizente com a nossa necessidade atual. Não é isso? Vamos continuar a leitura. Outro importante ensinamento de Sócrates, inserido no tópico 4, diz respeito ao estado de felicidade e infelicidade do espírito, quando ele regressa ao mundo espiritual. Tudo está relacionado às ações que executou quando se encontrava encarnado. Os espíritos desencarnados sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservaram, ou são felizes segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz, e então procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme sua vontade, o que constitui para ele uma punição. Nessa passagem, nós encontramos no Livro dos Espíritos. Então, essa afirmação que está grafado aí, em roxo, é uma afirmação dos Espíritos na obra O Livro dos Espíritos. É isso? Há, contudo, desencarnados que retardam sua evolução, porque não conseguem se libertar de imediato das pessoas e dos interesses deixados na vida corpórea. Muitas vezes estabelecem relações de mágoas ou de amor doentio, de ligações viciosas, apegando-se às sensações materiais. Tudo isto resulta em sofrimento para si mesmos e para outros espíritos, encarnados ou desencarnados, com os quais
se acham vinculados. Então, olha o complemento desses esclarecimentos, né? Nós, como espíritos, na pátria espiritual, se nós ainda temos apego com as pessoas aqui no campo físico, não conseguimos nos desligar dessas pessoas, seja por mágoas. Tem uma frase que diz assim: o amor liberta, não é? Só o amor liberta. Então, quando nós estamos carregando mágoa no coração, desejo de vingança, e partimos para o plano espiritual carregando essas mágoas, nós estamos vinculados a essas pessoas a quem nós estamos odiando, né? Agrilhoados, algemados. E então é preciso o amor ser trabalhado para nos libertar dessas mágoas. E então é justamente essa condição do espírito ou das almas que estão no plano espiritual que ainda não conseguiram se libertar. O que é motivo de muita obsessão que nós vemos. Muitos casos de obsessão, não é? O espírito não conseguiu perdoar, não conseguiu esquecer aquela mágoa. Não é isso? E também outra situação é de amor doentio. O apego aos entes amados é tão grande que o espírito não consegue se libertar pelas afeições, ele passa a ser dependente daquele amor, daquela afeição. Não é isso? Então, é prejudicial também. Ou ligações viciosas. Tudo isso aí é um obstáculo para nós, como espíritos no plano espiritual, termos a nossa liberdade, termos a nossa felicidade. Se bem que, dentro das nossas limitações, uma felicidade que vai nos granjear alegria de viver, né? De desfrutar das maravilhas que a providência divina, a sabedoria de Deus nos reserva no plano espiritual. Mesmo não tendo alcançado ainda a perfeição. Estamos em aprendizado, mas já fomos despertados. Já não carregamos mágoa, já aprendemos a perdoar. Já sabemos que as relações que temos com as pessoas são oportunidades para troca de experiências, de aprimoramento, né? De autoajuda, entre ajudarmos uns aos outros, né? Permutar os recursos que trazemos para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E então, no plano espiritual, quando vemos isso aí, damos graças a Deus por termos aproveitado essas situações, não é? Então, estamos vendo nessas orientações aí que, tanto encarnado quanto desencarnados, nós precisamos de ter o cuidado de não nos deixar ser arrastados por essas relações de mágoa, desejo de vingança, né? Revolta. Precisamos de trabalhar isso aí quanto antes. Ou também esse amor doentio, que é prejudicial. Olha aí. Amor doentio também não favorece em nada, né? E ligações viciosas. Quantos espíritos estão apegados às coisas da matéria, não conseguem perceber no plano espiritual quantas oportunidades para se libertarem, porque estão apegados às vicissitudes, não é? Alcoolismo, drogas, sexo desregrado, tudo isso aí são ligações que
os espíritos que não se libertaram, que não conseguiram se espiritualizar o suficiente, mantém consigo mesmo e que é motivo de muito sofrimento, tanto para eles quanto para as pessoas com quem eles se aproximam. Não é isso? Grandes casos nós temos visto aí nas obras da doutrina espírita por causa dessas condições que estamos vendo aqui, nesses três aspectos. Além das sensações, do apego às sensações materiais, que já é também, só o apego já é um obstáculo. Só esse apego já é um obstáculo. Agora, se nós temos mágoa, ou um amor doentio, ou ligações viciosas, também é outra dificuldade que nós temos que trabalhar, né? Lembrando as palavras de Jesus, lá no Evangelho. Caminhai enquanto tendes luz. Enquanto nós estamos tendo a luz do conhecimento, do ensinamento, nós precisamos de caminhar, exercitar o que nós já aprendemos. Não é isso? Aí então nós poderemos aproveitar o máximo das lições para, ao retornar ao plano espiritual, chegarmos com uma bagagem de experiência bem mais gratificante para nós, não é? E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vamos deixar para a sequência desse estudo na próxima semana. Esse tópico 5 fica para semana que vem, não é? Nós, muito felizes por esses comentários, né? Comentários da equipe do Evangelho Redivivo, esses que trabalharam para que esse material pudesse chegar até nós. Comentários de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, não é? Comentário também às indicações de Sócrates. São materiais que para nós é riquíssimo. Para nós que estamos estudando, aprendendo, nos empenhando no movimento espírita, é riquíssimo esse material. Não é isso? E então nós queremos agradecer a todos pela companhia, pelas vibrações, pelo apoio, pedindo a Deus e a Jesus que nos conceda novas oportunidades. Vamos fazer uma prece de encerramento. Também a nossa gratidão a esses espíritos protetores, espíritos amigos, familiares. Senhor, nós estamos finalizando nossos momentos de aprendizado. Felizes porque trazemos uma luz a mais, um conhecimento a mais, graças a esses missionários da Tua seara. Por isso, Senhor, pedimos Tuas bênçãos, Tuas luzes para todos os que trabalharam para que nós tivéssemos condições de aprender estes ensinamentos na noite de hoje. Que a Tua paz, a Tua luz permaneça, Senhor, junto de cada um de nós, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, finalizamos aqui na certeza de que, com a permissão de Deus, estaremos novamente na próxima semana. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe.